palavra de hoje eu quero falar um pouco sobre o juízo final, ou o grande julgamento. Esse dia vai acontecer, um dia vai chegar, amém? E a igreja do Senhor precisa saber sobre isso. Livro de Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versos 21. Todos acharam? Amém? Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja a presença a terra e o céu não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Diga assim: abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é chamado da vida, e os mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todos que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora eu quero que os irmãos abram a Bíblia em 1 Coríntios. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versos 10. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versos 10. 5, versos 10. Todos acharam? Amém? Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Feche teus olhos, incline tuas cabeças. Vamos fazer um minuto de oração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Santo de Israel, que estamos, ó Deus, ó Pai, para ouvir a tua voz. Pai, fala com cada um que está, ó Deus. Ó Deus, fale conosco, ó Pai Santo, diante da tua palavra. Que o temor do Senhor caia sobre os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Os irmãos podem se assentar. Para você que está ouvindo essa mensagem, estiver em dia com Deus, fique em paz. Amém? Mas, se você não estiver em dia com Deus, é bom você se preparar. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o mundo tem o seu julgamento. O ser humano tem o seu julgamento. As pessoas na sociedade têm um certo tipo de julgamento. Todo ser, em toda a terra, há um tipo de julgamento. Um julgamento terreno, um julgamento humano. Você vê que ontem Luiz Inácio Lula da Silva foi preso. A justiça terrena foi cumprida sobre a vida dele. Outras pessoas foram também julgadas, assim também como Fernandinho Beiramar, Maicola, que estão na prisão, estão cumprindo um julgamento terreno, estão cumprindo um julgamento a qual foi estabelecida na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas há também um tipo de julgamento, e esse julgamento se chama julgamento divino, ou seja, o julgamento que Deus dá. Bendito seja o nome do Senhor. O julgamento terreno pode haver falhas, sim,
porque todo homem é falho. Talvez homens que viveram na face dessa terra, assim como Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Adolf Hitler, qual matou milhares de pessoas. Ele escapou do julgamento terreno. Alguns dizem que ele se matou, outros dizem que ele foi para a Argentina e ali ele morreu. Mas ele conseguiu escapar desse julgamento terreno. Mas haverá um dia em que ele vai ter que prestar contas no outro julgamento. E esse julgamento é o mais pior, que é o de Deus. Deus, ele é o supremo juiz. Diga assim: Deus é juiz. Todo juiz pode falhar. Sérgio Moura pode falhar. Todos os melhores juízes da terra podem falhar e pode trazer um julgamento errado. Mas o julgamento em que o nosso Deus, Jeová, Yeshua, que traz, ele não falha. Deus, ele tem seus atributos. Os atributos de Deus é o quê? Amor, paz, compaixão, benignidade, mansidão. Mas há também um atributo de Deus a qual se chama juízo e justiça. A Bíblia diz em Salmos capítulo 89, diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdias e verdades vão além do seu rosto. Ou seja, Deus é um ser a qual é santo e o seu julgamento é santo. Ele é o nosso supremo juiz. Não existe nenhum outro além dele. Então, ou seja, ele vai ser o julgador de todas as nações, de todas as tribos. A igreja de Cristo nos últimos séculos de hoje precisa saber disso e precisa cair um certo tipo de temor em seu coração em questão do juízo. O juízo final, esse dia há de chegar, esse dia há de acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez vários homens na face da terra conseguem escapar, mas da presença dele não poderemos. O salmista Davi diz em Salmos, eu não me recordo o capítulo, a qual Davi diz: para onde irei, Senhor? Porque todo lugar aonde eu for, o Senhor está. Se eu subir nos mais altos céus, o Senhor ali também estará. Se eu descer nas mais profundezas do inferno, ali o Senhor estará também. Se eu pegasse uma cama e deitasse sobre o mar, ali o Senhor também está. Então, ou seja, o nosso Deus é um ser onipresente, é um ser que está em todo lugar. Aonde você estiver, os olhos do Senhor estarão rodeando você. Você pode, aleluia, fazer o que for, mas os olhos do Senhor estão te vigiando. O nosso Deus é um Deus santo e ele julga com justiça. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele estabeleceu regras para mim e para você, certo? A primeira regra que ele colocou para Adão foi o quê? Foi obediência, a qual ele falou: Adão, você não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer daquela árvore, você vai morrer. Ou seja, Deus, ele colocou um limite no homem, colocou uma certa barreira no homem, diz: ó, você não pode ultrapassar essa barreira, amém? Eu quero que as crianças fiquem em silêncio, amém? E quero que todos os irmãos prestem atenção, em nome de Jesus. Deus colocou uma barreira. Eu e você temos um limite. Diga assim: eu tenho um limite. Nós somos seres limitados. Deus, ele colocou uma certa barreira no homem e disse: ó, se você passar dessa barreira, infelizmente você vai morrer. Tem pessoas que pensam que a lei de Deus é algo ruim, mas não é. A lei de Deus não é para nos prender, é para nos proteger. A lei que Deus nos dá, a palavra de Deus, é para nos proteger das coisas ruins do mundo, é para nos proteger da morte, do inferno, é para nos proteger do diabo. Não é uma coisa que é para você ficar se limitando. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, em Apocalipse, no capítulo 20, eu quero que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, em Apocalipse, no capítulo 20. Bendito seja o nome do Senhor. No versos 11, diz assim: E vi
um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiram da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quando a Bíblia fala de trono branco, trono significa autoridade, branco significa pureza. Ou seja, Deus vai estar sentado sobre um alto e sublime trono, a qual não há parcialidade, não há injustiça, há pureza, há um julgamento justo. E a Bíblia diz que quando ele compareceu diante do tribunal, a presença dele tomou todo aquele lugar. Ou seja, Deus, ele é glorioso. Não brinque com Deus. Versos 3. E lançou no abismo. Versos 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam sentados diante do trono. E abriram-se os livros. A palavra de Deus diz que todos estarão lá. Todos estarão no grande julgamento. Tanto pobre como rico, tanto famoso como não famoso, tanto aquele que tem um alto grau na sociedade, como aquele que não tem um alto grau na sociedade. Todos estarão naquele grande dia. Todos hão de comparecer naquele grande dia. A palavra em Hebreus diz que depois da morte vem o juízo. Então, ou seja, aquele lugar está preparado para todos nós. Todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, ou seja, nenhum vai ficar por fora. Desde o primeiro homem que morreu, que foi Abel, até os últimos homens que morrerão. Todos hão de comparecer naquele grande dia. Bendito seja o nome do Senhor. Todos, todos, todos. Abriram-se os livros. Que livros são esses? São os livros da consciência. Deus estará diante de todos. A pessoa estará diante de Deus. E Deus vai abrir os livros. A Bíblia não relata todos os livros, o significado de todos os livros. Mas um dos livros são o livro da consciência. O que você fez de bem e de mal, você vai ser julgado. O livro da consciência será aberto. E que livro é esse da consciência? É tudo que você pensar. A intenção do seu coração vai ser mostrado para todos naquele dia. A intenção das suas obras serão mostradas para todos. Naquele grande dia, terá um grande telão, creio que de 1000 polegadas, e todos estarão olhando o que você fez, escondido e não escondido. Aquele dia, todos, livros de todos serão abertos. O livro da consciência, daquilo que há no seu subconsciente, Deus ele está vendo. Deus ele sonda os rins e os corações. A Bíblia diz em Provérbios que o inferno e a perdição estão diante do olho do Senhor. Quanto mais o coração dos homens. Então, ou seja, todo o desejo que você tem, toda a intenção que você tem, seja boa ou seja má, vai ser revelado naquele grande dia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, coloque na sua mente, eu devo ter uma mente de Cristo. É por isso que nós temos que ter uma mente sadia, uma mente de Cristo. Porque se nós chegarmos naquele dia e Deus falar, olha só o que você fez escondido, vai ser mostrado para todos, para todo mundo. Desde os anjos, demônios, santos, todos olharão e contemplarão o que você fez. É por isso que a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Outro livro é o livro da vida. O livro da qual estão marcados todos aqueles que estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Se você foi marcado pelo sangue do Cordeiro, você está no livro da vida. Aquele livro vai ser aberto. Tudo que você fez vai ser julgado. Tudo o que você tem vai ser julgado. O livro da vida vai estar aberto naquele grande dia. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, vamos continuar. Capítulo 20, no versos 13. E deu o mar os mortos que nele havia,
E a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versos 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, ou seja, os ímpios serão julgados. Todos os ímpios do inferno serão ressuscitados naquele grande dia. Adolf Hitler vai ser ressuscitado naquele grande dia. Fidel Castro vai ter que se ressuscitar naquele grande dia. A Bíblia diz em Daniel que uns ressuscita para a morte e outros ressuscita para a vida e perdição eterna. Então, ou seja, todos aqueles que estão no inferno serão julgados, serão ressuscitados naquele grande dia. Todos que estão sendo condenados terão que comparecer naquele grande dia. Então, ou seja, os ímpios serão condenados. Todos os ímpios, nenhum passará, serão condenados. A morte vai ter que cuspir eles. O inferno vai ter que cuspir eles para aquele grande dia. Bendito seja o nome do Senhor. Quem vai ser julgado também? Os falsos profetas. Os falsos profetas, os falsos cristãos serão julgados também naquele grande dia. Serão condenados. A falsa igreja também será condenada. Talvez você pense, Adolf Hitler vai ter um julgamento terrível por ter matado 6 milhões de judeus. Eu digo que não. A pessoa que for um falso profeta, um falso cristão, que é um lobo disfarçado de ovelha, terá uma condenação pior do que Adolf Hitler. Os falsos pastores que estão enganando muitas igrejas por aí, terão que prestar conta naquele grande dia. Terão que dar conta naquele grande dia. Os falsos profetas que profetizam coisas da carne vão ter que dar conta naquele grande dia. Por que o julgamento deles vão ser pior do que Adolf Hitler? Porque Adolf Hitler matou a carne e os falsos profetas matam a alma das pessoas, levam a condenação ao inferno. Então todos os falsos profetas estarão diante de Deus e terão que prestar contas ao Senhor. Todos, não passará um. Todos vão ter que prestar conta. E Deus vai dizer, por que que você profetizou, sendo que eu não mandei profetizar? Por que que você falou isso, sendo que eu não falei você mandar? Por que que você enganou a igreja do Senhor? Por que que você conduziu as pessoas do inferno? Vai ter que prestar contas. Quem serão mais julgados também? Os santos. Os santos serão julgados? Sim. Todos aqueles que praticarem obras boas terão que comparecer também. Mas Deus lhe dará a justa sentença, e eles herdarão o reino dos céus. Os santos serão julgados. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25 que vai haver um julgamento, vai haver um grande salão. Deus vai repartir os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Ou seja, os ímpios, os condenados para o lado esquerdo e os salvos para o lado direito. Vai ser repartido naquele grande dia. Então os santos serão julgados. Aí Jesus fala, bendito sois vós, vinde para a casa do meu pai. Por quê? Porque eu estive nu e tu me deste de vestir. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Aí eles perguntaram, Senhor, por quê? Nós não te vimos em forma literal. Aí ele diz, tudo que você fizer aos pequeninos, você fará a mim. Então vinde. Você quer ser julgado? Bem, quer herdar o reino dos céus? Pratica a justiça. Dê de comer ao necessitado. Dê de vestir ao necessitado. Bendito seja o nome do Senhor. Faça o bem. Porque naquele grande dia, Jesus vai falar assim, ó, as comportas do céu estarão abertas para vocês. Podem entrar. Podem entrar. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos querem entrar no reino dos céus? Diga glória a Deus. É uma pergunta boba, né, irmãos? Mas há uma exigência de nós. Quem vai ser julgado também? Satanás e os seus demônios. Eles não escaparão também daquele grande dia. A Bíblia diz em Judas que Satanás será julgado no lago de fogo, a qual arde eternamente. Satanás vai ter que prestar contas por tudo aquilo que ele fez. Desde Adão até o anticristo, até a segunda vinda. Ele vai ter que prestar contas sobre tudo. Agora vamos saber quais são as características
da pessoa que vai ser condenada. Quais são os pecados que Deus vai julgar, que são condenáveis diante da Bíblia? Abre a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 21, versos 8. Precisamos ter temor a Deus. Precisamos obter um certo temor, porque esse grande dia há de chegar e não tardará. Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do versos 8. Todos acharam? Amém? Diz assim: mas quanto aos tímidos. O que é tímido? É uma pessoa reservada? Não. A palavra tímidos tem por significância covarde. A palavra tímido significa covarde. Covarde do quê? Covarde do evangelho. Jesus está dizendo: todos os covardes, você que tem vergonha de anunciar o evangelho de Cristo, de evangelizar no seu serviço, de evangelizar na sua escola, de evangelizar na rua, você que tem vergonha do evangelho, você é um tímido e você é um medroso. E você vai ter que prestar contas a Deus. Deus, ele não escolhe o covarde, ele escolhe corajosos. Deus, ele não quer uma multidão de covardes, de pessoas que retrocedem. A Bíblia diz em Hebreus que todo aquele que volta atrás, a alma, Deus não tem prazer naquela alma. Então todos os covardes estarão lá, serão condenados. Continuando. E aos incrédulos. O que é uma pessoa incrédula? É uma pessoa que não acredita em nada. É uma pessoa que o pastor está anunciando, pregando aqui, e a pessoa está com dúvida. Será que é de Deus? Será que é Deus falando comigo? Será que é isso? Será aquilo? Deus manifesta o prodígio, um poder aqui, aí a pessoa fica duvidando. Será que é de Deus? Será que não é? Duvida de tudo. Tem pessoas que vai na igreja, não digo aqui, mas tem pessoas que vai na igreja há muito tempo e não acreditam nem mesmo na Bíblia. Não acreditam nem mesmo nas profecias. São incrédulos. Todos os incrédulos estarão lá, serão condenados. Continuando. E aos abomináveis. O que é uma pessoa abominável? Uma pessoa abominável são estupradores, são pessoas que mantêm relação com animais, são pessoas imorais. Isso são tipo de abomináveis. Todos esses homens prestarão conta naquele grande dia. Todos os estupradores, molestadores, pessoas abomináveis, pessoas imorais, estarão lá e não escaparão. O martelo vai ser batido. Vai dizer: apartai-vos de mim. Aplauda Jesus porque ele merece. Aos homicidas. O que é uma pessoa homicida? É uma pessoa que mata. É uma pessoa que tira a vida de outra. Mas talvez você pense: homicida é só uma pessoa que pega um 38 e vai e mata a pessoa. Não é somente isso, não. A Bíblia diz em João que só de você odiar o seu próximo, você já é um homicida. Só de você conter ódio do seu irmão ou da sua irmã, você já é homicida. Você já está matando uma alma. Então isso é muito sério, igreja. A Bíblia é algo extraordinário. Devemos analisar a Bíblia. Devemos ler a Bíblia procurando os nossos defeitos nela. Procurando: Deus, eu preciso melhorar nisso. Deus, eu preciso melhorar naquilo. Leia a Bíblia como um espelho. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando. E aos fornicadores. O que é uma pessoa fornicador? É uma pessoa que mantém uma relação sexual fora do casamento. Ou uma pessoa que se masturba. São pessoas fornicadores. E estarão naquele grande dia. Pessoas que se prostituem, doem o seu corpo à prostituição. Estarão lá também. Deus vai julgar. Aos feiticeiros. O que é uma pessoa feiticeira? Pessoas que mexem com espíritos malignos, pessoas que mexem com candomblé, pessoas que mexem com espiritismo, que mexem com espíritos familiares, que mexem com demônios, estarão lá.
E não somente os feiticeiros que invocam demônios, assim também todos aqueles crentes macumbeiros, a qual fazem oração contrária, são crentes feiticeiros e estarão lá também naquele grande dia. Não escaparão. Todos estarão lá. Continuando. Se a igreja der glória, amém. Mas se a igreja não der glória, amém, do mesmo jeito. Amém? O que importa, sabe o que é? A palavra ser penetrada no seu coração e fazer uma regeneração em tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando. E aos idólatras. O que é uma pessoa idólatra? É uma pessoa que adora uma coisa a não ser se for Deus. Uma pessoa que adora um objeto, uma pessoa que adora outro Deus estranho, uma pessoa que adora demônios, uma pessoa que adora time de futebol, uma pessoa que adora as coisas do mundo, são pessoas idólatras. Há uma frase que diz assim: tudo aquilo que te domina se torna Deus em tua vida. Então, ou seja, se Deus não for prioridade em seu coração, alguma coisa vai dominar no seu ser. E se você deixar outra coisa dominar o seu ser, a não ser se for o Espírito Santo, você é um idólatra. Até mesmo você se vangloriar, colocar o seu eu acima de tudo, você é um idólatra. Você está se auto-idolatrando. Então, ou seja, os idólatras todos estarão naquele grande dia. Bendito seja o nome do Senhor. E todos os mentirosos. Existem pessoas que mentem. E às vezes a mentira deles parece verdade. E às vezes até mesmo eles acreditam na mesma mentira deles. Quantos já viram pessoas assim desse jeito? Levanta a mão. Eu já vi. E infelizmente, até os cristãos caem nesse laço da mentira. E todos os mentirosos, pessoas que cometem mentira, falam mentira. Deus é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não trabalha com mentira. Jesus não é mentiroso. Então, se você está vivendo uma vida de mentira, é hora de você se converter. É hora de você se arrepender e voltar à verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Os mentirosos e todos os que praticam a mentira. Todos os que amam a mentira. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Novela é uma verdade ou é uma mentira? Um filme fictício é uma verdade ou é uma mentira? As coisas desse mundo são verdade ou são mentira? A Bíblia diz que em livro de João, que todas as coisas, as concupiscências desse mundo passam, mas aquele que permanece na palavra viverá eternamente. Todas essas coisas são mentira. Ou seja, se você pratica mentira, se você ama mentira, infelizmente aquele dia você não vai poder entrar no reino dos céus. Todos aqueles que amam e praticam mentira, há uma diferença. Amém? Abra a tua Bíblia também em 1 Coríntios capítulo 6, versos 10. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 6, versos 10. Se você colocar isso em prática, a sua vida vai mudar. Coloque o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Teme a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 10. Diz assim: e não erreis, nem os devassos. O que é devassos? Pessoas imorais. Nem os idólatras, nem os adúlteros. Jesus diz assim, na lei, para você adulterar, você tinha que ficar com a mulher. Aí você adulterava, literalmente. Mas ele diz assim, na graça é diferente. Somente de você olhar e cobiçar, você já está adulterando. Você não precisa nem de cometer o ato. Você está andando na rua e vê uma mulher passando e cobiça e deseja ela, você sendo casado, comete adultério. Comete um pecado terrível. Jesus está falando neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Os adúlteros ou as adúlteras também estarão naquele grande dia. Continuando. Nem os infeminados, nem os sodomitas.
Pablo Vittar vai ter que prestar conta naquele grande dia. Dian Williams vai ter que prestar conta naquele grande dia. Todos os efeminados prestarão conta naquele grande dia. Deus, ele fez homem e fez mulher. Deus, ele fez Adão e Eva, não fez Adão e Ivo. Bendito seja o nome do Senhor. Prestarão contas naquele grande dia. Pablo Vittar vai ter que prestar conta por induzir jovens, crianças ao homossexualismo. O dono da Disney vai ter que prestar contas. O dono da SBT, da Record, da Globo, vai ter que prestar conta naquele grande dia. Por induzir milhares de pessoas a essa prática, a essa abominação. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai prestar contas de cada pessoa. Aleluias. Aplauda Jesus porque Ele merece. Primeira Coríntios, no capítulo 6, verso 10, continuando. E nem os ladrões. O que é uma pessoa ladrão? Uma pessoa que rouba aquilo que não é dela. A Bíblia diz até em Malaquias, capítulo 10, 3, versos 10. Trazei dízimos toda a casa do tesouro. Nos versículos acima, diz assim: no que me roubais? Nos dízimos, nas ofertas. Só de você não dar dízimo, dar oferta na casa do Senhor, você já está sendo um ladrão. Você está pegando aquilo que não é seu. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os ladrões estarão lá. Bendito seja o Cordeiro. Então, se você está roubando até esse momento, pare de roubar. Deus está dando oportunidade para você. E nem os avarentos. Que é avarento? Uma pessoa que tem amor ao dinheiro, que coloca o dinheiro acima de todas as coisas. Pessoas a qual amam o dólar, ama o euro, ama o dinheiro, estarão lá também para prestar conta. E nem os bêbados. O que é uma pessoa bêbada? É uma pessoa que ingere bebidas alcoólicas. E existem pessoas até mesmo dentro das igrejas que ficam 20, 30, 40 anos nas igrejas e ainda tomam um vinhozinho escondido, ainda tomam uma cachaçinha escondida, ainda tomam um colotinho escondido. Deus está vendo e vai ter que prestar conta naquele grande dia. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os bêbados estarão também lá para serem condenados. Bendito seja o nome do Senhor. E nem os maldizentes. O que é uma pessoa maldizente? Que fala mal do irmão. Uma pessoa que julga o irmão. Estarão lá também naquele grande dia. Pessoas que usam a boca para amaldiçoar. Crentes que usam a boca, além de para abençoar, usam para amaldiçoar. Estarão lá. Ei, guarde a tua língua. A Bíblia diz em Eclesiastes que sejam poucas as tuas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Então pense duas vezes antes de falar alguma coisa, porque vai ter que prestar conta de tudo aquilo que você falou. Amém? E nem os roubadores herdarão o reino dos céus. O inferno é real. O inferno existe. Todos estarão lá. Todos serão julgados. Todos serão condenados. Talvez essa lista aqui que eu falei para vocês, de Apocalipse, 1 Coríntios, se você estiver englobado em nenhuma dessas listas aqui, você estará lá e infelizmente, se você não se arrepender e se converter dos seus pecados, você vai ser julgado. Deus julgará eu e você e dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Se você estiver englobado nessa lista, infelizmente, quando você fechar os teus olhos, você acordará no inferno. Quando você fechar os olhos para a eternidade, a sua alma perecerá eternamente. E quando você for ressuscitado naquele grande dia, meu irmão, não vai ter aquele negócio: ah, Senhor, eu fiz isso e aquilo. Não. Deus só estará lá para sentenciar sua sentença. Você só estará lá para Deus falar: você foi no inferno por causa disso, disso, disso e aquilo. E baterá o martelo. Isso é muito sério. A igreja de Cristo precisa obter um certo temor. Eu e você precisamos ter temor da palavra de Deus.
precisamos ter temor de Deus. Porque se você fechar os olhos hoje, para onde vai a tua alma? Para onde que vai a tua alma? Ah, pregador, essa pregação está sendo chata. Não é uma pregação de prosperidade. Não é uma pregação de bênçãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra que sara é a palavra de exortação. A palavra que cura, que traz avivamento, são palavras que levam o pecador ao arrependimento. Palavras que geram arrependimento, geram avivamento. Para causar um avivamento precisa ter o quê? Arrependimento. A palavra de Deus diz em Jeremias que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, que esmiuça a rocha. O que é a rocha? A rocha é o seu coração, é a pedra, o seu coração duro de pedra. A palavra de Deus é como se fosse um martelo que esmiuça o seu eu, que rebaixa o seu eu a nada. Aplauda Jesus porque Ele merece. É hora de se arrepender. É hora de eu e você se arrepender. Deus, o martelo já está preparado. Aquele salão já está preparado. Para mim e para você. Labraçuia lá mandai de que. Prepare-se. Nós devemos nos preparar. E o que eu devo fazer para não ser condenado, se eu estiver englobado nessa lista? Primeiro, se arrependa. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus erros. Arrependa-se. Deus está dizendo, arrependei-vos. Segundo, se converter, para que venha o alívio, o refrigério da presença do Senhor. E depois que eu me arrepender, a Bíblia diz, confessai. Em Provérbios diz, aquele que confesse desses seus pecados, alcança misericórdia. Então você não deve somente se arrepender e dizer, Senhor, eu pequei. Você deve confessar os seus pecados. Confesse ao anjo da igreja. O anjo da igreja está aqui para te ajudar espiritualmente. Confesse os seus pecados e diz, eu pequei, eu errei, eu preciso melhorar. E terceiro, sabe qual que é? Se converter, ou seja, largar as práticas do pecado. Largar o caminho errado, entrar no caminho estreito. A Bíblia diz que há dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Muitos são os que entram pela porta larga e que são poucos que entram pela porta estreita. Então você precisa se arrepender, confessar e se converter. Estamos vivendo um tempo que Deus está dando oportunidade. Que Deus está dando oportunidade para mim e para você se arrepender, melhorar de vida, ter um caráter cristão, ter uma vida cristã, ter uma vida santa. E Deus está dizendo, hoje é o dia de arrependimento, hoje é o dia em que eu quero trazer o perdão dos pecados para você. Hoje eu quero passar o meu sangue sobre a tua vida, para que você naquele grande dia não seja condenado com o mundo. A Bíblia diz, examinar o homem, pois a si mesmo. Examina você, fecha os teus olhos. Examina, pois, você. O que você está fazendo de bom e de ruim. Faz um autoexame entre você. Examina você a si mesmo, julga a si mesmo. E aquilo que estiver te atrapalhando, e aquilo que estiver sendo barreira na tua vida, se arrependa, confesse e deixa. Lá abraçuia, lá manda de que. Aquele grande dia há de chegar e não tardará. Deus há de julgar os ricos e os pobres, os santos, os justos e os ímpios também. Deus vai julgar todos. Só que tem uma coisa, Ele está dizendo assim, ó. Está na hora. Talvez até hoje você tenha vivido uma vida de pecado. Você tenha vivido uma vida errônea diante de Deus. Uma vida errada. Você não está vivendo uma vida correta. Deus está dizendo, é tempo de se arrepender. Estou dando oportunidade. As comportas do céu estão abertas. E Ele está dizendo, vem filho, vem filha. Eu quero derramar do meu sangue sobre a tua vida. Lá abraçuia, lá manda de que.
Deus, Ele quer dar a oportunidade para mim e para você. Ele está dizendo, venha até mim, somente eu posso trazer salvação. Hoje eu sou advogado, mas amanhã eu vou ser juiz. Enquanto eu sou advogado,